Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso de .NET Framework para RPA. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre polimorfismo e casting. No vídeo anterior, eu havia dito que um objeto, tá, de determinada classe, tá, se esse objeto ele é herdado, essa classe ele é herdada, esse objeto ele pode se passar por um objeto de qualquer classe na sua cadeia de herança, tá? E qualquer classe acima, tá? Na sua cadeia de herança. Tá? Como é que isso funciona? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Um objeto criado como sendo do tipo Singer, ele pode assumir a forma de um objeto do tipo Person. Então, se eu criei um objeto, uma instância, né, dessa classe Singer, tá? Essa instância desse objeto, ele pode se passar por um objeto da classe Person. Porque esse objeto Singer, ele herdou, né, essa classe Singer, ela herda da classe Person. Então, esse objeto Singer, ele pode se comportar como sendo um objeto do tipo Person. Ok? Isso é o que chamamos de upcasting. Mas, a partir do momento que eu faço esse upcasting, eu digo, olha, esse objeto da classe Singer agora vai se comportar como Person. Então, quando eu faço isso, eu fico limitado neste objeto apenas ao que está definido na classe Person, ok? Tá? A partir do momento que eu faço isso, que eu faço esse casting para cima, eu não tenho mais acesso às propriedades e métodos definidos na classe Singer. O objeto passa a se comportar como sendo da classe Person. Vamos a um outro exemplo. Tá? Já um objeto criado como Person não pode assumir a forma de um objeto do tipo Dancer, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? Eu criei um objeto, criei ele como sendo Person. Esse objeto, ele não pode fazer o downcasting. Por quê? Porque eu defini ele como Person. Então, ele não possui os métodos, né, e as propriedades de Dancer, nem de Singer, nem de Program. Tá? Ele é apenas uma person. Como person, ele fica limitado a esse universo. Então, a partir do momento que eu crio ele desta forma, eu não posso fazer downcasting. Já um objeto do tipo person, que recebeu uma instância do tipo program, pode reassumir sua forma de um objeto do tipo program. Funciona assim. Eu criei uma instância, né, uma variável, eu criei uma variável do tipo person. Eu disse que essa variável é do tipo person. Eu posso atribuir a essa variável uma instância da classe programmer, ok? Porque programmer é person, tá? Nesse ponto, né, digamos assim, essa variável fica restrita a apenas às propriedades e métodos da classe person, porque essa variável foi definida como sendo do tipo person. A gente vai falar um pouquinho mais de variáveis para frente, ok? Lá mais à frente, nos vídeos mais adiante, tá? Mas assim, o que fica claro aqui, que eu posso definir algo do tipo person e esse algo pode receber uma instância de program. Mas este algo, apesar de ter uma instância de program, como está definido como person, fica limitada
às propriedades e métodos da classe person. Mas, como ela armazena uma instância de programmer, eu posso, neste caso, fazer um downcasting e fazer com que um objeto se comporte como sendo de volta aí a sua instância original, se comportar como programmer. Mas neste caso apenas, porque essa variável ou esse algo, tá? Apesar de ser do tipo person, ele está com uma instância do tipo programmer, tá? Então, nesse caso, sim, é possível fazer o downcasting. Caso contrário, não. Tá. Bom, então, para haver casting, é necessário que haja herança. Por isso, não é possível casting entre tipos irmãos. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu crio uma instância do tipo dancer, tá? Eu não posso atribuir a essa instância um tipo singer, porque dancer e singer são classes diferentes. Apesar delas herdarem de person, elas são classes distintas. Então, não é possível casting entre tipos irmãos. Só é possível casting na cadeia de herança. Então, imagine a seguinte situação. Eu posso criar várias instâncias da classe Programmer, da classe Dancer e da classe Singer. Tá? Eu crio aí três grupos de instâncias e eu, né, armazeno aí essas instâncias, cada uma de uma classe. Então, eu posso ter várias instâncias de Programmer, várias instâncias de Dancer e várias instâncias de Singer. Tá? Mas eu posso pegar todos esses grupos de objetos e criar um único grupo, tá? E esse grupo, eu dizer que esse grupo são person. E eu posso fazer esse grupo, tá? Funcionar, né? Todos esses objetos funcionar como sendo objetos da classe person. Porque, na realidade, eles são. Como eles herdaram, eles são, tá? Mas, a partir do momento que eu faço isso, como eu afirmei anteriormente, eu fico limitado que esses objetos tão distintos, tá? Se comportem apenas como person. Fico limitado a isso. Então, eu só posso ter aí a propriedade name, designation e os métodos learn, walk e it, tá? Se eu quiser que um objeto de uma instância que tenha sido definido como program volte a se comportar como program, eu tenho que fazer o downcasting, tá? Eu tenho que recuperar ele de volta. Beleza? Mas um objeto do tipo program não pode ser atribuído, né, a uma instância do tipo dancer nem singer. Isso não é possível. Beleza? Então, isso é polimorfismo, é essa capacidade do objeto assumir outras formas, desde que dentro dessas condições que observamos aqui anteriormente, tá? Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu conto com o seu like, assinem o canal e aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até breve.